Olá, vamos iniciar a aula de Análise Química 2, videoaula número 2, referente à parte 1, referente ao item Preparação de Soluções. Então, preparação de solução, três tópicos importantes que a gente precisa observar é a definição de soluto. Soluto, sólido ou líquido que será dissolvido ou disperso no solvente. Ou seja, nós chamamos ele de dispersor. É aquilo que eu vou dissolver, né? Seja líquido ou seja sólido. Então, aquilo que eu vou dissolver em algo, eu chamo de dispersor, né? Para nós aqui, nós chamamos de soluto, dispersor ou soluto. Tá? O segundo item, né, a preparação de solução, o tópico é solvente. Solvente é um sólido ou líquido que dissolve ou dispersa o soluto. Nós chamamos então de dispersante. É naquilo que eu vou dissolver, seja líquido ou seja sólido. E a junção dos dois, soluto com solvente, né, nós chamamos de solução. Então a soma, seja da massa ou volume do soluto, mais massa ou volume do solvente, tá? Ok? Nós chamamos de solução. Informações importantes para o cálculo das concentrações da solução. Então, tem itens que a gente precisa levar em conta, né, na hora da preparação de uma solução. E quais são? Primeiro, pureza do soluto, tá? Seja líquido ou seja sólido. Indica a quantidade real de massa ou volume do soluto. Tá? Então, em determinadas reagentes, né, nós temos aqui na embalagem informando o teor de pureza. Ou seja, se eu tenho um hidróxido de sódio com 50% de pureza, ou seja, cada 1 grama, né, que eu pegar dessa massa, 0,5 gramas é soluto real, hidróxido de sódio, e os outros 0,5 gramas, para compor esse 1 grama, é a impureza. Mas isso eu estou levando em conta que o meu reagente, né, o meu soluto, está indicando que ele tem 50% de pureza, né? Seja líquido ou seja sólido. Então, aqui um exemplo do ácido nítrico, né? Do ácido nítrico concentrado. Eu tenho aqui as informações do rótulo, né? Tá? E uma informaçãozinha importante aqui, né? Aqui ácido nítrico, uma informação importante vem a 65%. Isso indica o quê? Que a cada 1 ml dele, 65%, tá? Ou 0,65 ml, equivale ao total do soluto real, puro, que eu chamo que é o ácido nítrico. Tá? Então, uma informação importante para o cálculo de preparação de solução é a indicação da pureza do soluto. E aonde que eu pego isso? Tá? Ou nas fichas de informação de qualidade do produto, né? Ou diretamente no rótulo do solvente, do soluto, seja líquido ou seja sólido. Ok? Item A. Quando é dada a concentração e pede-se a massa ou volume do soluto, ou seja, a massa ou volume que teremos que pesar ou pipetar, lembrando que sólido eu peso e volume eu pipeto, né? Seja em pipeta volumétrica ou pipeta graduada, sorológica, tá? Massa ou volume impuro, porque o que eu pipeto e peso no meu reagente é a massa impura, é o que está aqui. No cálculo da concentração, eu vou usar a massa pura, tem que fazer a correção. Mas o ato de pesar e pipetar é o que está dentro do frasco, né? Ou seja, é um material impuro. Tá? Encontraremos através do cálculo uma massa ou volume maior, pureza do soluto diferente de 100. Então, quando a pureza do soluto é diferente de 100, eu tenho que pesar uma massa maior, tá? Para compensar aquela impureza que está dentro do meu reagente. Tá? Então, por isso que eu tenho que fazer um cálculo, ou seja, uma regra de 3 inversamente proporcional, para que eu tenha uma massa maior que compense aquela impureza que está contida na minha massa do meu soluto. Lembrando que, na hora do cálculo, eu tenho que utilizar a massa pura. Então, qual é essa correção? Massa ou volume do soluto impuro. Qual vai ser? É a massa ou volume do soluto puro, é aquela quantidade exata que eu preciso, né,
que eu vou obter dentro do meu cálculo de concentração, na preparação de solução, né, dividido pela pureza do soluto, que vai estar no frasco, né, vai estar no frasco, seja do líquido ou seja do sólido, essa informação, ou na ficha de análise do soluto, né, vezes 100. Então, é este cálculo aqui, tá, é que eu vou fazer a correção da minha massa, que eu vou pesar na balança ou vou pipetar lá através da pipeta volumétrica ou graduada. Tá? Esse resultado aqui que eu vou obter é que eu vou fazer a ação de pesar ou pipetar. Tá? Exemplo, qual o volume ml que devemos pipetar de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o rótulo está dizendo lá que eu tenho 96,5% de pureza. Sabemos que através do cálculo da concentração encontramos um volume do soluto puro de 9,9. Então, fiz todos os cálculos da concentração, de preparação de solução, concentração, e lá cheguei num volume de 9,9 ml. Se ele tivesse no rótulo dizendo lá, informando que era 100% de pureza, eu pipetaria exatamente 9,9 ml. Porém, ele não tem 100% de pureza, ele tem 96,5% de pureza, ou seja, eu tenho que pegar um volume maior para que compense essa diferença de 100, que é a impureza. E como é que eu vou chegar nesse valor? Então, o volume de soluto impuro é quanto que eu vou pipetar real, né, de ácido sulfúrico. Vou pegar os 9,9 ml, que é o volume do soluto puro, né, dividido pelo teor de pureza dele que está no frasco, 96,5, vezes 100. Então, eu vou pipetar exatamente 10,2 ml. Eu pipetando 10,2 ml, com ácido sulfúrico a 96,5% de pureza, eu vou ter exatamente 9,9 ml de ácido sulfúrico reais, puro. Ok? Temos aqui mais um segundo exemplo. Através do cálculo de concentração de solução, foi obtida a massa de 17,54 gramas, ou seja, fiz todo o cálculo de preparação de solução e eu preciso pesar 17,54 gramas de cloreto de sódio puro, real. Sabendo-se que a pureza do sal é de 75,5%, então lá no frasco, tá, do meu reagente, está indicando que eu tenho 75,5% de pureza. Qual a massa em gramas do soluto impuro, tá, ou seja, aquele que eu vou lá pesar real na balança, que deverá ser pesado para obter esta massa real de 17,54 gramas de produto puro. Então, vou fazer a conversão. Massa do soluto impuro, né, a massa impura qual é? A massa pura, 17,54 gramas, eu obtive essa massa onde? Através do cálculo de concentração, dividido por 75,5, que é o valor da pureza que está no reagente, tá? No frasco do reagente, vezes 100. Então, eu vou pesar exatamente 23,2318 gramas. Então, 23,2318 gramas de quem? De cloreto de sódio impuro, que vai estar contido a massa real de 17,54 gramas de cloreto de sódio puro. Tá? Que é exatamente isso que eu preciso para poder fazer o cálculo da concentração. Então, vimos aí dois exemplos de correção de pureza. Através de quê? De um líquido e de um sólido. Segundo item, o item B. Quando é dada a massa ou volume do soluto impuro, aqui agora é o contrário. Eu já pesei, eu já pipetei. Uma determinada massa e um determinado volume, respectivamente. E agora eu preciso da massa pura. Este caso aqui é quando eu preciso calcular a concentração. Lá é quando, nos itens anteriores, é quando eu preciso pipetar ou pesar. Neste caso, agora eu já pesei e pipetei. E preciso saber o quê? Qual é a concentração da minha solução. Então, pede-se a concentração da solução e encontraremos, através do cálculo, uma massa ou volume menor. Agora é o contrário. É retirando o teor de impureza que tem nele. Pureza do soluto diferente de 100. Quando ele é igual a 100, a massa que eu obtiver real no cálculo de concentração é aquele que eu vou pesar ou pipetar. No caso de diferente de 100, seja puro ou impuro, eu tenho que fazer a correção. Lá era uma regra de 3 inversamente proporcional, para poder ter uma massa ou volume maior. Aqui é o contrário, é uma regra de 3 diretamente proporcional, para que eu obtenha uma massa ou volume menor, real, puro. Tá? Então aqui, massa ou volume do soluto puro
é massa ou volume do soluto impuro, agora dividido por 100 vezes a pureza do soluto, que também vai estar lá no frasco do reagente, tanto líquido como sólido. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Qual o volume puro, em ml, de ácido nítrico com 65% de pureza, sabendo-se que foram pipetados um volume do soluto impuro de 18,7 ml. Tá? Então, vamos lá. Então, qual o volume puro, ok? Em ml de ácido nítrico, de HNO3, e no rótulo eu tenho a informação que é 65% de pureza, sabendo-se que foram pipetados o volume de 18,7 impuro. Tá? Então, vamos lá. Volume do soluto impuro, lembrando, 18,7 foi o volume que eu pipetei, real, impuro, que eu retirei do frasco, dividido por 100 vezes 65. 65 o que é? Porcentagem de pureza que está lá no frasco. E aí eu vou ter real puro de ácido nítrico, um volume de 12,2 ml. Esse é o volume real que eu vou utilizar esse volume para fazer o cálculo da minha concentração. Tá? Então o volume é menor, tá? É diretamente proporcional. Esse é um exemplo de líquido. Agora vamos para o exemplo de sólido, massa. Foi pesado 51,55 gramas de sulfato de potássio, K2SO4, com 85% de pureza. Essa informação está lá no frasco. Foram pesados para prepararmos uma solução. Qual a massa em gramas do soluto puro? Tá? Então vamos lá, massas do soluto pura, qual é a massa dela pura? É os 51,55 gramas que eu pesei, já impuro, lá na balança, dividido por 100, vezes 85,5% de pureza. Está lá no frasco do reagente. E aí eu vou obter 44,0752 gramas. Ok? Então, pesando 51,55 gramas reais, lá vai estar contido só de sulfato de potássio, 44,0752 gramas reais, que é esta massa que eu vou utilizar lá para o meu cálculo de concentração. Tá? Lembrando que eu tenho dois itens que eu tenho que observar. A pureza. E qual é o segundo item que eu tenho que observar no frasco? Tá? É a densidade. Também vai estar lá no ácido nítrico, lá no frasco. Tá? Então, no sólido, eu vou obter, só vou pegar uma informação. Então, no sólido, eu vou pegar que informação? Pureza, tá? No sólido, e no líquido, tá? No líquido, eu vou pegar duas informações. Então, no sólido, eu pego só o teor de pureza, e no líquido, eu tenho que pegar duas informações: teor de pureza e densidade do meu soluto. Então, deixando bem claro, sólido, pureza, e soluto líquido, duas informações: densidade e pureza. Ok? Então, densidade indica a razão entre a massa da solução M e o seu volume V. Isso se for solução, que é a soma do soluto com solvente. Ou a massa do soluto M e seu volume. Então, eu posso ter densidade da solução, densidade do soluto, que é massa sobre volume, só que é soluto com soluto, ou ainda um terceiro item, que é a relação da massa do solvente M com seu volume V, tá? E sempre expresso em gramas por ml. Então, eu posso ter densidade da solução, densidade do soluto e densidade do solvente. Tá? Sempre massa dividido pelo volume, em gramas por ml. Tá? Lembrando novamente, tá? Eu tenho aqui de novo o rótulo do ácido nítrico. Tá? A pureza dele eu já tinha observado lá, que é o 65% de pureza. Tá? E agora, como ele é um líquido, eu também tenho que pegar a informação da densidade, que está aqui, 1,3900. São essas duas informações que vão ser essenciais para o cálculo da concentração da solução. Esse é o primeiro passo. Tá? No sólido, pureza, e no líquido, densidade e pureza. Então, fazendo um resumo de densidade, eu tenho que a densidade do soluto em gramas por ml é a massa dele, do soluto, aquilo que eu vou dissolver, dividido pelo seu volume. E os dois têm que estar na forma impura, não pode ter a correção da pureza aqui. Então, tem que ser a massa impura. Tá? Pode ser também o solvente, densidade do solvente em gramas por ml é a massa do solvente dividido pelo volume do solvente.
Ok? Então, a relação de massa sobre volume do solvente, então é solvente com solvente, eu vou ter a densidade dele. Tá? E tem o terceiro item, que é a densidade da solução também, em gramas por ml, que vai ser a massa da solução impura, tá? Dividido pelo volume da solução impura, que é o terceiro item. Então, eu vou ter densidade do soluto, densidade do solvente e densidade da solução, para poder ter essas três informações para poder fazer o cálculo de concentração. Lembrando que pureza e densidade são os dois itens primordiais e essenciais para poder iniciar o cálculo de concentração. Então agora vamos lá para os exemplos das densidades. Qual o volume que devemos pipetar de ácido nítrico, HNO3, com 65% de pureza, né? Sabendo-se que através do cálculo da concentração, encontramos uma massa de ácido puro de 19,453 gramas. Tá? Então, qual o volume que devemos pipetar de ácido nítrico com 65% de pureza? Então, essa é... Tá? Sabemos que através do cálculo da concentração, encontramos uma massa de ácido pura de 19,453 gramas. Tá? Dado, tá? Então 65 eu peguei lá na embalagem, no frasco, né? E a densidade eu também peguei, 1,3900 gramas por ml. Tá? Então vamos lá. Massa do soluto impuro. Tá? Eu tenho que fazer então a correção. Tá? Porque aqui está querendo saber o volume que eu vou pipetar. Massa do soluto impuro vai ser o quê? A massa dele, tá? 19,453 dele puro, né? Dividido por 65, ok? Que é a porcentagem de pureza, vezes 100. Com isso eu estou corrigindo puro para impuro. Eu vou ter uma massa de ácido nítrico de 29,9277 gramas. Ok? Agora eu vou pegar o cálculo de densidade. Eu sei que a densidade do ácido nítrico é 1,3900. Tá? A massa dele impura é 29,9277 gramas. Com isso, agora eu tenho condição de calcular meu volume do soluto impuro, do ácido nítrico. E qual vai ser? Pego 29,9277 e vou dividir por 1,3900. E aí eu vou ter um volume que eu vou pipetar de 21,5 ml. Tá? Então, lembrando que aqui eu já estou utilizando os dois itens, tá? Para poder fazer a correção, que é a pureza e o outro item é a densidade. Então, quando for líquido, eu tenho que fazer a correção de pureza e densidade. Tá? Temos agora aqui um segundo exemplo. 20,4 ml de água a 20 graus Celsius serão utilizadas na preparação de uma solução. Então, vou usar 20,4 gramas de água. A água no meu sistema de preparação de solução é o solvente, né, a 20 graus. Qual a massa em gramas do solvente que corresponde a este volume? Então, 20,4 ml de água a 20 graus, né, que é o solvente, corresponde a quantas gramas? Lembrando que a densidade da água é tabelada, né, e a densidade da água a 20 graus Celsius é 0,998203 gramas por ml. Tá? Então, é densidade do solvente, massa do solvente dividido pelo volume do solvente. Tá? No anterior era densidade do soluto, era massa do soluto dividido pelo volume do soluto. Aqui é solvente com solvente. Bom, eu tenho a densidade dele, a 20, 0,998203. Tá? Tenho o volume dele, que é massa sobre volume, tem um volume de 20,4. E agora eu vou multiplicando. Multiplicando 200,4 vezes 0,998203, eu vou ter uma massa a 20 graus de água de 200,0399 gramas. Tá? Então, os 20,4 ml a 20 graus corresponde a uma massa de 200,0399 gramas. Tá? Agora vamos para o terceiro exemplo. Qual a densidade de uma solução de nitrato de bário? Então, agora, o primeiro item era soluto, o segundo solvente, agora o terceiro é solução. Qual a densidade de uma solução de nitrato de bário em gramas por ml, onde 300,7 ml da mesma apresenta uma massa de 335,733 gramas. Então, eu tenho aqui o volume da solução, tenho a massa da solução, com isso eu consigo determinar a densidade da solução. Densidade da solução é massa da solução, dividido pelo volume da solução, em gramas por ml. Tenho aqui a massa da solução de 335,733 gramas, dividido pelo volume dele,
300,7 ml. Com isso, eu tenho uma densidade de 1,1165 gramas por ml. Essa é a densidade da solução. Quando necessitamos calcular a massa ou volume da solução, sem a informação da densidade da solução, obtemos através das seguintes fórmulas. Então, se eu não tiver a densidade da solução, também posso obter a massa da solução ou o volume dela através desses seguintes cálculos. Massa da solução é igual a massa do soluto impura mais massa do solvente. Então, se eu somar a massa do soluto mais a massa do solvente, eu tenho a massa da solução. Tá? Isso é como eu tenho a informação da densidade. E ao invés de massa ter o volume, então o volume da solução é o volume do soluto impuro mais o volume do solvente. Então, somando os dois volumes, eu vou ter o volume da solução. Nessas condições é quando eu não tenho a informação da densidade da solução. Então, aqui vamos para os exemplos. Necessitamos preparar 350 litros de uma solução através de 70,6 litros de ácido fosfórico, H3PO4, com 80% de pureza. Então, essa informação está lá no rótulo. Qual o volume em litros de água necessário na preparação? Tá? Qual o volume em litros de água? A água quem é no meu sistema? É o meu solvente. Quem é o meu soluto aqui? É o ácido fosfórico, que tem uma pureza de 80% de pureza. Então, vamos lá. Volume da solução, que aqui está pedindo o quê? Tá? Qual o volume em litros de água? Do solvente. O volume da solução é volume do soluto mais volume do solvente. E o soluto tem que estar em que condição? Puro ou impuro? Tem que estar impuro. Então, vamos lá. Se eu tenho o volume da solução que eu vou preparar de quanto? De 350 litros, se eu coloquei lá 70,6 litros de ácido fosfórico, qual vai ser o meu volume do solvente? Tá? O volume do solvente vai ser quanto? 350 menos 70,6. 350 é o volume da solução, e 70,6 é o volume do meu soluto. E aí eu vou ter 279,4 ml de solvente. Ok? Esse vai ser o meu volume real, final. Próximo exemplo. Através do cálculo de concentração, encontramos a massa de um sal puro igual a 45,884 gramas. Então, fiz os cálculos todos da concentração, de preparação de solução, e obtive lá o sal puro, 45,88 gramas, a massa dele. Tá? Sabendo-se que o soluto apresenta 90,5% de pureza e será dissolvido em 525 ml de água a 25 graus Celsius, tá? Qual a massa da solução em gramas? Aí eu vou lá, densidade da água é tabelada, a densidade da água a 25 graus é 0,99743 gramas por ml, e aí com essas informações eu tenho condição de calcular o que está sendo pedido. Tá? Massa da solução é massa do soluto impuro, a massa impura, mais a massa do solvente. Então, quando eu tiver a informação da massa do soluto impura mais a massa do solvente, a soma dos dois eu vou ter a minha massa da solução. Massa do soluto impuro, como é que eu obtenho? Voltando lá ao caso de correção de pureza, é a massa ou volume do soluto puro, dividido pela porcentagem de pureza do soluto, que vai estar no frasco, no rótulo, vezes 100. E também vou precisar da densidade do solvente em gramas por ml, tá? Que vai ser a massa do solvente dividido pelo volume do solvente. As informações eu já tenho, agora é só obter através do cálculo. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é massa do soluto impuro, fazer a correção, deixar ela na condição de impura. Pego a massa dele impura, 45,884, divido pela pureza que está no frasco do reagente, 90,5 vezes 100. Vou ter a massa dele impura de 50,7006. Lembrando que para fazer massa de solução, eu preciso da massa do soluto impura, nunca pura. Próximo item é obter o quê? Eu tenho a densidade da água, agora eu tenho que ter a massa do solvente, a densidade da água a 25 graus, 0,99743. Vou obter a massa do solvente e o volume que eu usei foi 525 ml. Multiplicando 525 por 0,99743, eu vou ter uma massa do meu solvente de 523,4476 gramas. Já tenho então a massa do meu soluto impuro,
massa do meu solvente, agora eu tenho condição de calcular a minha massa da solução, que é a massa do soluto impuro mais a massa do solvente. Ou seja, 50,7006, 50,7006, mais os 523,4476, que é a massa da minha água a 25 graus. E aí eu vou obter a massa da minha solução de 574,1482. Ok? E aí, neste caso, terminamos aqui a parte 1, né, da aula de preparação de soluções, e até a próxima aula. Obrigado.